Alô, alô, testando e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais egocêntrico do mundo. E hoje eu vou reclamar sobre a minha vida porque eu sei que vocês gostam de fofoca. Mas antes de qualquer coisa, eu não abandonei vocês, eu fiquei 2 semanas fora? Fiquei, mas é porque a minha garganta tirou umas férias. Real, eu não conseguia nem falar. Eu ainda tô com a garganta zoada, então, tô morrendo fazendo esse podcast pra vocês, mas eu amo muito vocês e é por isso que eu vim. Mas, gente, agora vamos pro assunto principal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que veio muito na minha cabeça. A gente muda muito de personalidade ao longo da nossa vida, não é mesmo? Eu tava pensando nisso enquanto, eu tava assistindo umas coisas, assim, num dia que eu tinha um pouco mais livre, que eu tava morrendo da minha garganta. E realmente, né, a gente muda muito de personalidade. Eu fico pensando isso, pegando do que eu lembro da época desde o final do ensino médio, assim, meus últimos 2 anos de ensino médio, e a personalidade que eu tenho agora, tá ligado? Cara, eu sou outra pessoa, e eu não sei se isso é por causa de maturidade. A maturidade molda a gente de diversas formas, isso é incrível. Por exemplo, a maior mudança, acho que de personalidade minha foi depois da escola. Foi assim, saindo do ensino médio. Porque isso era uma história que inclusive tinha nos episódios que eu tinha gravado no passado desse podcast, antes de eu fazer o hiato de 1 ano e meio entre o primeiro e o segundo episódio, que era um episódio literalmente sobre o pior Natal do mundo, né? Era assim que eu chamava esse episódio na época. Assim, eu tinha uma melhor amiga na época, vamos chamar ela aqui de Katy Perry. Eu era muito amigo da Katy Perry, tá ligado? E aí, eu e a Katy Perry, a gente era melhores amigos. E aí eu cometi o erro que todo jovem mancebo acaba cometendo, se apaixonar pela melhor amiga. Até aí, ok. Nessa idade, assim, a gente acaba se apaixonando pelo melhor amigo, porque é um suporte emocional, e a gente não sabe lidar com se sentir bem com pessoas, e elas, mano, assim, é fácil se apaixonar pela melhor amiga. Algum psicólogo explicaria isso muito melhor do que eu. Psicólogos nos comentários, por favor, expliquem. Mas voltando à história, eu acabei, me apaixonando por ela e tal. E aí, toda aquela coisa estranha, tá ligado? De, você tá apaixonado pela tua melhor amiga, e aí, do nada, você fala pra ela, tudo fica estranho. Mas no meu caso, a gente resolveu ver no que ia dar. Mano, pra quê? Era o meu último ano do ensino médio, ela tava no segundo. A gente estudava na mesma escola. E até aí, ok. Só que isso gerou tanta briga, gerou tanta treta que vocês não têm ideia. A melhor amiga dela brigou com ela e comigo, porque eu fui babaca. E, eu admito muito, eu fui muito babaca com uma outra pessoa na época. Inclusive, eu me arrependo fortemente disso, né? Sempre tem fases da minha vida. Eu acho que também... E, um parênteses, gente. Eu acho que também parte das grandes mudanças pra mim foram com essas vezes que eu fui babaca. Porque quando eu notei, eu acho que eu dava um reset na minha personalidade. Mas novamente, né, eu estava lá, a gente resolveu tentar e ok, deu tudo errado, gente. Porque, de início a gente tentou, só que aí eu me apeguei demais. Foi logo assim de cara. Putz, me apeguei muito. E aí, eu era desesperado na época, então foi aquela coisa, tudo ficou meio estranho. Só que aí, nisso que ficou tudo estranho, eu continuei, querendo mais, sabe? Quando você, quer continuar perto da pessoa e tal, mesmo depois que acabam as aulas. E aí você chama a pessoa pra sair e tal, não dá certo uma vez, não dá certo 2 vezes, não dá certo 3 vezes, mas, ela é tua melhor amiga, ela não vai fazer isso com você, né? Ela vai avisar se ela não quiser mais nada. Não deu certo 4 vezes, e aí a 4ª vez que não deu certo, a gente falou, não sabemos quando vai dar certo, a gente deixa pra ver quando vai rolar, né? E aí, passam-se os dias, isso aí meio de dezembro, lá pro dia 19, mais ou menos, né? Aquela coisinha ali bonita, tal, de meio de dezembro. A gente chega aí, passam os dias, a pessoa vai te respondendo menos. Só que aí, no dia 24, a pessoa nem fala com você, sabe? Só que você tem um grupo de amigos, onde essa pessoa tá no grupo de amigos, e ela conversa lá normalmente, sabe? E aí, vira Natal, né? Dia 24, dia 25, a gente vai lá dar Feliz Natal pra todo mundo, né? A gente gosta dos amigos, a gente dá Feliz Natal pra eles. E aí a gente tá lá, desejando Feliz Natal, amo vocês, tudo mais, blá, blá, blá. Eu recebo uma mensagem no meu privado da pessoa e eu falo, me dá Feliz Natal também, né? Não. Aí eu vou lá checar o meu Zapinzone, e aí a pessoa fala, então, né? Isso madrugada do dia 25. A pessoa chega e fala, acho que não vai dar certo e tal. E ela me lança uma das clássicas, né? Porque sempre que você termina com a pessoa, você tem que lançar uma das clássicas. E aí ela tinha algumas opções, né? Eu vou listar elas pra vocês agora. A
primeira opção e a que todo mundo lembra. Não é você, sou eu. Obviamente, o maior clássico de todos, né? Chegou pra ficar aí, é tipo piada do pavê no fim de ano, né? Todo mundo espera essa. A segunda é uma ótima também. Eu realmente, tipo, gosto muito da segunda, né? Mas a segunda é quando você sabe que a outra pessoa precisa de algo melhor. E aí você fala, é que eu acho que você não me merece, você merece algo melhor. Tipo, você dá aquele gostinho de, tipo, a pessoa se sentir, tipo, dar uma levantada, sabe? É importante pra ela se sentir melhor nesse período, né? Tipo, é bom, assim, falar esse negócio que ela com certeza vai falar, pô, realmente eu mereço algo melhor. E a terceira pra mim eu acho que é meio brega, assim, né? Já vi muito em filme e tudo mais, que é o simplesmente sumir, né? Você não fala nada, você deixa aquele tom de mistério, sabe? Você fala, tipo, acho que não vai dar certo e some. Ou nem fala, eu acho que vai dar certo, blá blá blá, só some. Você deixa esse tom de mistério, a pessoa não entende nada. Só que, imagina misturar essas três opções. Foi o que aconteceu comigo. Ela chega, né, tipo, hoje em dia eu entendo muito mais do lado dela, tal, não foi certo, né, a forma com que ela fez, né, ela podia ter falado direito, né? Acontece, me senti muito mal, né? Até porque a gente era melhor amigo antes de qualquer coisa, então ela devia se sentir aberta a falar essas coisas comigo, sabe? Só que aí ela chega e fala que eu mereço coisa melhor, que não é uma questão, tipo, minha, é mais coisa dela, né? O famoso não é você, sou eu. E aí, tipo, eu pergunto se aconteceu alguma coisa, ela não responde mais. Tal. E aí começa uma coisa complicada, né? Porque a pessoa fica desesperada. E foi aí que nasceu o famigerado rolê do dia 26. Um rolê que aconteceu por 2 vezes. Uma delas no dia 26 de dezembro e a outra vez eu acho que foi tipo no dia 3 de janeiro, 2 anos depois. Realmente uma tradição, como a gente pode ver. Um amigo meu, que também fazia parte desse grupinho de amigos, eu falei pra ele do que tinha acontecido, ele falou, pô, você não quer fazer alguma coisa pra relaxar amanhã? E aí a gente pegou e aqui em São Paulo existe uma coisa chamada CPTM, que é tipo metrô, só que fora do chão, né? Em cima do chão, né? Muito lindo, né? A gente foi e a gente andou de metrô por umas 6 horas. E assim, grande parte desse caminho a gente não falou sobre nada, a gente não conversou. A gente só curtiu e tal. A gente conversava, tipo, quando acontecia alguma coisa engraçada e tal. Mas a gente, tipo, só respirou, tal, curtiu o momento. E ele sabia que eu precisava disso. E uma coisa que definiu muito a minha personalidade, e era nesse ponto que eu precisei de 10 minutos ou mais, eu não sei quanto tempo isso tá dando, mas eu precisei de uns 10 minutos pra chegar nesse ponto, é que a maior parte da minha personalidade foi moldada pelos amigos que eu tive. A real é que grande parte das vezes, nossa personalidade realmente se molda pelo lugar onde a gente tá. Grupos diferentes, comportamentos diferentes, a coisa mais normal do mundo é isso. Só que uma coisa que aconteceu pra mim, não foi só sobre as pessoas que eu tinha em volta, mas também sobre os meus amigos na época. Porque eu sempre fui de falar dos meus amigos pra outros amigos. Por um lado, eu sempre quis falar, tipo, contar as minhas histórias. Então, eu sempre citava amigos em outras rodas de amigos. Então, tipo, eu acho que se juntasse todos os grupos de amigos, ia rolar aquela coisa de, tipo, uma pessoa ficar olhando pra outra e falar, tipo, nossa, é aquela pessoa da história tal, ou é o cara que, tipo, bebeu tudo e foi parar no interior da cidade, debaixo de uma caminhonete dormindo. E sim, eu tenho um amigo que passou por essa história. Inclusive, eu posso trazer ele aqui pra um episódio. Eu acho que ele contando essa história ia ser maravilhoso. Vamos ver, né? Se vocês quiserem aí, pede nos comentários, sei lá, mano. Faz o que quiser, eu não obrigo ninguém a fazer nada. Mas voltando à questão principal, eu acho que os meus amigos estarem em volta sempre me fez querer ser um contador de histórias, porque eles tinham histórias boas e eu esqueci que eu também podia ter histórias boas. Eu nunca fui de pensar nas minhas próprias histórias, pensar nas coisas que eu vivia. Até que chegamos no Miguel de hoje em dia, né? Que por conta de, inclusive, da minha atual melhor amiga, obrigado aí, Santana, que eu sei que tá ouvindo aí, fala algo nos comentários do YouTube. Eu não sei se você tá escutando no YouTube, mas vai no YouTube comentar. Eu queria agradecer, porque ela me fez notar que eu sou uma pessoa interessante, sim. Eu sou interessante, mesmo que eu ainda não ache isso. Mas eu sempre tenho uma história pra contar pra tudo. E é por isso que eu comecei esse podcast, porque eu tenho uma história pra contar pra cada coisa. Tudo
isso falando sobre como a nossa personalidade muda, só foi pra chegar no ponto onde eu falo do porquê eu comecei esse podcast. É um episódio introdutório fora da introdução, gente. Vocês acabaram de entender toda a minha linha de história, ou não, porque eu não sei organizar ideias de uma forma sequencial e deve ter ficado confuso. Então eu vou resumir pra vocês. Eu comecei esse podcast porque lá atrás eu achava que eu não tinha personalidade, até eu começar a gostar da minha melhor amiga, na época, que era Katy Perry. Na verdade não era Katy Perry, mas eu coloquei esse nome nela, né? E aí, por conta de tudo ter dado errado nessa época, eu comecei a olhar mais para as histórias dos meus amigos e observar eles. E aí, o tempo foi passando e eu achava que eu não tinha histórias interessantes para contar, até que chegamos no momento que a minha melhor amiga falou que eu também era interessante. E foi aí que chegamos no momento atual, onde eu comecei esse podcast. E sim, vão ter mais episódios onde eu falo das minhas histórias, vão ter episódios mais depressivos, mas também temos os episódios onde vocês fazem perguntas e eu quero que vocês enviem suas perguntas. Se você não enviou uma pergunta pra mim ainda, envia na DM do meu Twitter, envia nos comentários do YouTube, manda nos comentários desse podcast no Spotify, que tem um campiozinho ali que você pode comentar agora. Você pode responder uma pergunta ali que é um comentário. É muito legal. Então, aproveita para deixar sua pergunta, porque o próximo episódio de perguntas já tá gravado e eu preciso de mais perguntas pros próximos que vão vir. Então, assim, gente, por favor, perguntem. E até o próximo podcast. Me sigam nas minhas redes sociais. @Capitão Muffin. Se você procurar no Twitter, você me acha. Ou @mprimo97 no Instagram. Um grande abraço aí pra todos vocês e eu vou postar mais um episódio essa semana. Eu tô falando isso no finalzinho porque ninguém chega no final do episódio pra poder me cobrar. Então, se você viu até o final, me cobra mais um episódio essa semana que ele vai sair. É isso.